Vou bater um papo com o deputado Luiz Tchê, do PDT. Deputado, boa noite. Boa noite, Lã. Tudo bem com o senhor, deputado? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Que bom. Deputado, esta semana nós vimos uma reviravolta na questão da CPI dos grampos na Assembleia Legislativa, quando houve um acordo, uma composição, em que os deputados de oposição, ao invés de pedirem a instalação de uma CPI naquela casa, apresentaram apenas o pedido de investigação para os órgãos competentes do Parquê, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Por que essa mudança de atitude, deputado? Bom, isso é bom, Alain. É um momento que a gente tem para explicar muitas coisas que às vezes acontecem nos bastidores da Assembleia Legislativa. E nós, no primeiro momento, nós já tínhamos anunciado que iríamos entregar, inclusive ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, um pedido de investigação do nosso famoso guardião, né? Porque ele é o guardião, todo mundo fala, mas a gente não consegue ver, enfim. E o deputado Rocha também fez um pronunciamento na quinta-feira dizendo que queria fazer um pedido de CPI. A oposição iria pedir um pedido de CPI. No mesmo final de semana, o presidente do PT foi à imprensa e disse que o PT também iria fazer o pedido de CPI. Ia protocolar uma CPI e tal. E nós nos reunimos, na verdade, na terça-feira, e diante desse fato de a gente apresentar duas CPI, a oposição apresentar uma CPI e a base apresentar uma CPI, nós optamos por apoiar a CPI da base. Por quê? Porque nós não temos voto suficiente para aprovar a CPI. Nós temos para dar a entrada, que são 8 votos, 1/3, mas na aprovação nós precisaríamos da maioria. E aí, contando com o pedido da base de apoio, nós teríamos de certeza absoluta uma CPI. Não teria anexo ter duas CPI. Né? E aí, logo que a gente foi à tribuna para falar sobre a retirada do pedido do Major Rocha, do deputado Major Rocha, logo em seguida o líder do governo foi e retirou o pedido de CPI. Mas eu tenho certeza absoluta que nós fizemos um encaminhamento correto também de ir ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual e protocolar esse pedido de investigação. E o que o senhor espera da atuação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual com relação a toda essa denúncia do uso, do eventual, possível uso do guardião para outros fins, no caso de interesse do governo? O que o senhor espera dessa investigação? Olha, Alain, eu espero o que toda a sociedade espera, né? Que a gente dê um fim por completo de que realmente esse guardião não está com os telefones grampeados de ninguém. Porque não é possível... Somente dos criminosos investigados. Não, de certeza, lógico, de ninguém. Com autorização de pessoas judicial. De bem, vem com autorização judicial. Porque por que se deu tudo isso? Porque o governador Tião Viana foi aos veículos de comunicação e disse que os telefones institucionais estavam sendo gravados. Isso aí a gente ficou numa situação extremamente difícil. Então, e qualquer pessoa que você hoje liga no telefone e vai conversar, às vezes quer conversar alguma coisa mais sigilosa, o cara diz, não, eu não vou conversar, vamos conversar pessoalmente porque o nosso telefone é tão grampeado. Então a gente tem que tirar esse pavor que a sociedade está tendo de dizer que está com o telefone grampeado. E eu tenho certeza que o Ministério Público Federal ele vai tomar as providências, as medidas cabíveis, e diante do fato de que realmente constatar que se existe isso mesmo, não tem porquê que a gente não poder fazer uma CPI realmente na Assembleia Legislativa. O senhor falou dos bastidores e nos chegou a informação, obviamente. Eu converso muito com os deputados, inclusive com o senhor mesmo, de vez em quando a gente conversa. E me chegou a informação seguinte, olha, Alain, a CPI dos grampos deixou de ser instalada na Assembleia, porque a situação também desistiu de iniciar um processo de cassação do deputado Rocha, por quebra do decoro parlamentar naquele episódio lá do termo mariquinhas que ele utilizou. Foi isso mesmo que aconteceu? Não, Alain, de certeza que não foi. Inclusive, eu acho que essa questão do termo mariquinha, eu estava na Assembleia Legislativa, inclusive, não ouvi o deputado Major Rocha falar, como muitos outros deputados não ouviram. E depois a gente foi buscar na taquigrafia e lá constava que ele usou um termo dizendo que as pessoas, às vezes, se preocupar de fazer fofoca, enfim, usou como fosse uma fofoca, uma coisa que é mais cultural, uma coisa cultural nossa. Então não teria nenhuma possibilidade nenhuma de cassação do deputado Major Rocha por ter usado esse termo, até porque o presidente poderia ter retirado da taquigrafia, como outros palavrões lá que já foi dito naquela casa, e não houve esse pedido de cassação do deputado. Não seria dessa forma, não. O deputado Moisés Diniz disse que haverá uma sanção, uma censura pública ao deputado Rocha. O senhor concorda com isso?
Rapaz, eu não concordo, olha, não, eu acho que aquela casa lá é uma casa de debate, de vez em quando você... Eu, por exemplo, já pedi para retirar muitas vezes, você usar uma palavra naquele momento de emoção, no calor do debate, você dá uma escorregada, né? E você pede para retirar, o presidente tem feito isso várias vezes. Eu não acredito realmente em censura ao Major Rocha, até porque o que está na taquigrafia, o que está no discurso dele não é o que foi divulgado pela imprensa. O senhor não acredita que o deputado se excedeu na fala dele? Não, o Major Rocha é um deputado que é o primeiro mandato, e eu sempre falo aí, agora na oposição, tenho dito para ele para a gente sempre ter um pouco de cautela, né, no nosso... Até pelos ânimos que estão exaltados nesse período eleitoral. No período eleitoral, e o Major Rocha, inclusive nessa semana, todo mundo perguntou o que houve com o deputado Rocha. Ele está mais tranquilo, eu acho que a gente precisa fazer isso. Quando você sobe lá naquela tribuna, realmente, às vezes, você, naquele calor do debate, você extrapola um pouco. Mas nada de demais, não. Eu acho que o deputado Rocha tem demonstrado e tem feito um belo trabalho dentro da oposição. Eu conversei também, na semana passada, com o deputado Jamil Asfuri, hoje da situação do Partido Ecológico Nacional, e perguntei, deputado, se houver a instalação de um processo de cassação contra o deputado Major Rocha, hoje o senhor está na situação, o senhor votaria pela cassação por quebra do decoro parlamentar? O deputado disse que sim, se isso fosse devidamente instalado e se comprovasse o erro do deputado, ele não teria pudor nenhum de votar pela cassação do deputado Major Rocha. O que o senhor pensa disso? Eu penso que o deputado Jamil é o primeiro mandato também, né? Eu, de certeza absoluta, eu não votaria pela cassação, nesse caso, do deputado Major Rocha, até porque não é um fato relevante, não aconteceu, não votaria de forma nenhuma. Eu acho que tem muitas vezes, eu, por exemplo, estive na situação, agora estou na oposição, e muitas vezes eu tenho que me cuidar com o que eu vou falar. Porque lá atrás eu dei discurso em alguma coisa e agora eu falaria o contrário de outros. Então, acho que esse é o cuidado que nós devemos ter. Mas eu tenho certeza absoluta que em 10 anos, Alain, que eu estou lá naquele parlamento, eu nunca vi, nunca presenciei nada numa cassação de deputado. Não seria por causa, das vezes, de uma palavra mal colocada que nós iríamos cassar um parlamentar que foi escolhido pela população para representá-lo. Deputado, depois da criação do PEN e do posterior ingresso de 6 deputados nesse partido, a base se fortaleceu, porque deputados que estavam na berlinda, em seus partidos que mudaram de postura, mudaram de posição, como o PP, o próprio PRP, enfim, tiveram a oportunidade de se manterem na base, indo para o PEN. Como é que o senhor analisa hoje a conjunção de forças na Assembleia depois de que o PEN passou a fazer parte dos partidos da base do governo? Olha, lá até para nós foi surpresa, né? Porque quando chegamos na oposição, a leitura que a gente fazia é que nós tínhamos mais deputados de oposição do que de situação. E com a vinda do PEN, realmente foram 6 deputados que se filiaram a esse partido, e aí agora sim a gente tem muito mais claro quem é oposição e quem é a situação dentro da base, dentro da Assembleia Legislativa. A oposição hoje nós contamos aí com 8 a 9 votos, depende muito das votações, e a base do governo com a maioria aí com 14, 15, até 16 votos de vez em quando. Mas isso foi bom também para a gente clarear, saber de que lado nós estamos, de como que a gente tem que levar as coisas. Nós temos a questão das comissões, a gente perde nas comissões de espaço, né? E as comissões é o coração da Assembleia Legislativa, é muito importante a gente poder participar das comissões. Mas acho que a oposição agora, a gente ganha na oposição, porque realmente quem está lá na oposição é de oposição. Então acho que esse é o debate. Nós vamos construir uma oposição séria, uma oposição determinada, uma oposição que realmente investigue e faça aquilo realmente que o deputado deve fazer, que é fiscalizar o governo do Estado. Por falar em fiscalização, o senhor entrou com um pedido ao Tribunal de Contas do Estado para fazer uma fiscalização minuciosa em todos os empréstimos do governo do Estado. Fato que a oposição tem reiteradas vezes combatido, enfim. Eu quero que o senhor me responda por que voltar à tona com esse debate, já que o senhor muitas vezes votou a favor desses empréstimos quando estava na base,
por que voltar à tona com esse debate, mas me responda logo após o intervalo. Vou dar uma paradinha. Daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco com o deputado Luiz Tia. Até já.